Olá pessoal, tudo bem? Fernando da Distrimed, mais uma vez aqui, mês de março de 2023, muito feliz aqui por um episódio muito especial para nós, que a gente estava programando já há um bom tempo, e aí deu certo agora, para a gente estar conversando com um pessoal muito especial para nós da área de segurança do trabalho e para a comunidade, então em geral nem se fala, o trabalho deles é sensacional. A gente está aqui com um amigo que a gente acabou conhecendo hoje, mas já sentiu que ele realmente está do nosso lado, né? Um cara que pensa bastante em prevenção também, vai estar conversando conosco aqui. E a gente quer, primeiramente, né, depois de um mês de folga, aí em fevereiro, todo mundo, pessoal pedindo, né? Cadê o episódio? No fevereiro é as férias, né? A gente tem que descansar também, né? A gente acabou não gravando em mês de fevereiro, mas em março a gente voltou aí trazendo assuntos legais, né? Voltado à área de segurança e saúde. E sempre com a força, né, dos nossos patrocinadores, né? Que a gente tem aí a Cosegur, né, nosso parceiro desde o início, né, do nosso projeto, nosso patrocinador padrinho, a gente chama, né, que acreditou desde o nosso primeiro episódio aí no que a gente ia trazer para a comunidade em geral, que é assuntos relacionados à segurança, numa linguagem diferente, uma linguagem leve para quem está lá em casa escutando, né? E o pessoal da Cosegur, sabe, todo mundo já conhece, né, através do nosso podcast que a gente apresenta sempre, né, a especialista em EPIs, né, tudo que tu precisa na linha de equipamento de proteção individual é só ligar lá na Cosegur, entrar em contato através das redes sociais deles também, vão estar atendendo vocês através do próprio pessoal deles lá no balcão, que o João coordena lá a equipe, né, fazendo um atendimento excelente e personalizado na área técnica, né, dentro dos equipamentos de proteção individuais. E também a gente quer mandar um grande abraço para o nosso patrocinador Master, a OnSafety, um aplicativo de segurança do trabalho lá da cidade de Maringá, que acredita no nosso projeto também, né? Eles fornecem um software de gestão na área de segurança do trabalho, controle de EPIs, inspeções visuais, eleições de CIPAs, e-mail eletrônico, né? Então, uma solução para o ambiente de trabalho e para a área de segurança do trabalho, profissionais de segurança do trabalho, RHs, né, das empresas que têm toda essa coordenação para gerir dentro dos ambientes de trabalho. A OnSafety, grande software de gestão aí que está conosco também, através do patrocínio Master do programa. Então, para começar, pessoal, vou apresentar o nosso convidado especial hoje, que é do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, né, o nosso colega Tenente Thiago Lucian, né, formado em Educação Física, professor, criador do canal Dicas de Bombeiro, depois ele vai falar também a hashtag aí para seguir, e também mentor da tribo Xivunk. Né, Thiago, muito obrigado aí pela tua presença, fico muito feliz e honrado, né, pela instituição que é o Corpo de Bombeiros estar aqui no nosso programa hoje, levando mais conhecimento para quem está lá em casa. Obrigado pela presença, meu irmão. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade, aqui em nome do Corpo de Bombeiros, em falar um pouco aí sobre esse assunto que é tão relevante, que é a segurança no trabalho e os cuidados que são essenciais para se ter nesse tipo de situação. E a gente vai conversar, então, fazer um bate-papo aí sobre esse assunto tão relevante. Legal, legal. Os bombeiros que são nossos anjos, né, sem asas, né, cara? A gente tem os bombeiros presentes não só na área da segurança do trabalho, que é o que a gente trabalha, os ambientes de trabalho, mas na comunidade geral é fundamental a presença de vocês. Eu estou aqui agradecendo, em nome de todo mundo que está em casa, o trabalho de vocês, que é lindo, maravilhoso, né, e de muita competência, né? E a gente queria saber um pouco mais sobre você, cara. Conta pra nós aí, faz muito tempo que tá nos bombeiros, como é que começou essa história aí, por que começou, porque muitas vezes é uma decisão de vida, né? Fazia alguma coisa, né, e viu aquela profissão maravilhosa ali, se interessou, como é que foi? Foi picado pelo bichinho do bombeiro lá, como é que foi? Foi mais ou menos isso aí, Fernando. O que acontece, Legal. cara? Eu, um pouco diferente do que muitas vezes a gente espera, né? O cara, conta aquela história de que ele, desde criança, ele sempre sonhou em ser bombeiro, ele sempre quis ser bombeiro. Essa história é bem comum. É, né? uma história muito comum e comigo foi um pouco diferente. É. Eu sou filho de professora, e aí então eu já tinha mais ou menos um caminho traçado. Então eu já tinha aquela ideia de que eu ia seguir mais ou menos aquele caminho, que eu ia fazer a minha faculdade, fazer um mestrado, uma especialização, talvez um doutorado, trabalhar como professor. Só que aí, durante a faculdade, durante o curso de Educação Física, eu fiz um grande amigo que era filho do comandante do bombeiro lá da minha cidade, no interior do Paraná. Ah, legal. E aí, conhecendo ele, eu comecei a ter acesso. O pai dele morava do lado do quartel, então muitas vezes a gente fazia eventos na casa dele, a gente fazia praticamente dentro do quartel.
E eu comecei a conhecer um pouco melhor o Corpo de Bombeiros. Da Conversava rotina. com ele, a rotina, o que faziam, como é que era. O pai dele me contava várias histórias. E aquilo começou a me despertar um certo interesse. Que legal, cara. E aí, com o passar do tempo, mesmo tendo aquele pequeno interesse, eu ainda não tinha certeza daquilo, porque eu já tinha a minha trajetória mais ou menos traçada na minha cabeça. Formação acadêmica. Né? Exatamente. Só que aí, abriu o concurso em Santa Catarina, isso era 2011, eu estava no último ano de faculdade, e já era necessário ter ensino superior, então eu precisava concluir a faculdade, caso houvesse interesse em fazer o concurso para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. E esse meu amigo fez o convite. Certo dia, nós estávamos lá na academia treinando, e ele falou: Thiago, abriu o concurso para Santa Catarina para o bombeiro, não quer fazer? Eu pensei, falei, cara, não sei. Cheguei em casa, dei uma olhada no edital e falei, cara, acho que talvez isso seja uma oportunidade, uma possibilidade de eu conseguir a minha independência financeira e continuar nos meus projetos. Só que aí, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, comecei o curso de formação, comecei a entender um pouco melhor a área e conhecer a profissão, eu acabei me surpreendendo, porque, positivamente, eu acabei gostando demais daquilo, comecei a me apaixonar pela profissão e mudei minha trajetória, mudei o meu rumo, acabei ficando no Corpo de Bombeiros Militar. Isso já faz 12 anos. Olha aí. Grande tempo, né? Tu vê, realmente, o exemplo que tu citou, né? Quando a gente é pequeno, a gente sonha, né? E aí, quem não brincou de bombeiro, né? Quando era pequeno, de salvar alguma coisa, salvar algum gatinho, né? Com certeza. Aquela brincadeira, a gente vê nos filmes isso. E realmente desperta, né? Lá na infância, né? E pra ti já foi realmente ao contrário, né? Lá na frente, né? Já encaminhando uma outra profissão, que era professor de educação física. Chegou a atuar também ou não? Como professor? Eu atuei durante a faculdade, porque assim que eu me formei, eu já entrei no Corpo de Bombeiros. Então, durante a faculdade, eu fiz os estágios, trabalhei em academia, dei aula. E aí, depois de formado, eu já estava... Assim que eu terminei a faculdade, eu acabei entrando no bombeiro. E isso, de lá para cá, voltei a ser professor, porque é algo que eu gosto. Então, eu sou professor no Corpo de Bombeiros hoje, sou professor da tribo Xivunk, enfim, né? Isso, até pode falar um pouquinho, né? O que é, né? Sim, nós temos um grupo de pessoas que estudam para o Corpo de Bombeiros Militar. Que legal. Como durante a minha trajetória eu passei pelas duas portas de entrada do Corpo de Bombeiros, que é a carreira de praças, ingressei como soldado e depois acabei fazendo concurso para oficial, acabei passando os dois concursos. Eu trouxe essa experiência junto com estudos, com conhecimentos. A gente criou um método de estudos para pessoas que querem passar em concurso público. Inclusive, a gente tem um livro, eu tenho um livro, né, que fala sobre essa parte de aprovação para o concurso público, principalmente a mentalidade, não só as técnicas, mas também a mentalidade necessária para uma aprovação. Como qualquer coisa, qualquer objetivo, a gente precisa trabalhar a resiliência e superar obstáculos, mentalmente Legal, passar cara. essas barreiras. E hoje, então, a gente tem esse grupo também, que é a chamada Tribo Xivunk, da galera que ainda não é bombeiro, mas quer ingressar na corporação também. E como é uma profissão com uma grande expressão, com uma grande aprovação da sociedade, existe muita gente que busca esse caminho em ter não só um ganha-pão, digamos assim, mas também estar alinhado ali com essa resposta da sociedade, com esse reconhecimento, com fazer o bem, com ajudar as pessoas. Legal. E esse preparo que tu tem no teu livro ali, também nesse grupo de pessoas, é para aprovação e também para pós-aprovação também, falando da mentalidade que tem que ter para ser um bombeiro, porque eu falo para todo mundo, né, cara? Bombeiro tem que ser muito forte psicologicamente. Porque o que vocês atendem é inacreditável algumas coisas, né? Que a gente for falar aqui, né? Então, certeza. Não sei se faz esse preparo também já para pensar lá na frente, como é que funciona? Sim, já tem todo um envolvimento emocional que a gente acaba... É impossível não se envolver emocionalmente, mas com o passar do tempo a gente acaba se preparando para isso. Eu mesmo quando ingressei no Corpo de Bombeiros, eu tinha esse receio, esse medo de insegurança de algumas coisas que eu pudesse vir a encontrar. Inclusive, nas primeiras vezes me assustei em algumas ocorrências, o que é muito comum, normal. Eu imagino. Mas com o tempo e com os treinamentos e com as formações, cada curso, cada treinamento que você passa, você vai se preparando mentalmente para isso também. E aí chega um momento em que você cria um certo bloqueio mental, porque naquela situação específica, independente do que for, você como bombeiro é quem vai ter que solucionar o problema, certo? A situação precisa de você. Ela precisa de você. Então, se você não criar esse bloqueio mental para resolver a situação, você, além de não resolver, vai ser mais um problema. E aí essa preparação ela é essencial e ela acontece gradativamente durante a própria formação. Que legal, cara, que legal. Até eu fui atrás de dados, né? Porque hoje realmente o objetivo do nosso bate-papo aqui é trazer o Corpo de Bombeiros para dentro da área de segurança do trabalho, né? Para a gente entender um pouco como os bombeiros atuam no auxílio,
né, dos resgates, né, de todos os atendimentos, né, e a urgência e emergência que ocorrem dentro dos ambientes de trabalho, né. E eu fui em busca de dados que não tem muito, né, mas eu encontrei dentro do Tribunal de Justiça do Trabalho do Estado de Santa Catarina alguns dados bem interessantes. De 2022 para 2023 houve um acréscimo de 16% a mais de atendimentos do Corpo de Bombeiro em Santa Catarina, voltada para atendimentos a acidentes de trabalho. Eu achei bem interessante esses dados, né? Foram 4,2 mil vítimas, né, atendidas pela instituição somente no primeiro semestre de 23. Olha só, 4 mil, né, atendimentos, é muita coisa, né? E de acordo com o Corpo de Bombeiros, esses números ressaltam ainda mais a necessidade da conscientização que você falou, né, dessa importância, né, de conscientização é macro, né, a gente falar, né, não é somente o uso de EPI, mas sim um trabalho em conjunto das empresas, com seus colaboradores, todo mundo, né, envolvido com essa história, né, mas é muita gente, né, e realmente essa é a rotina mesmo, é bastante coisa. É bastante coisa, Fernando, e a gente costuma usar uma frase que ela está relacionada ao incêndio, mas ela serve para qualquer ocorrência de bombeiro. Sim. Que diz o seguinte: não há glória nenhuma em combater um incêndio que poderia ter sido evitado. E ela serve para qualquer atividade, qualquer acidente, Exato. certo? Então não há glória em combater, em atender uma ocorrência que poderia ter sido evitada. E para isso o trabalho na prevenção é essencial. Esse trabalho que vocês fazem, e esse trabalho que a gente também faz com frequência, educativo, com a sociedade, com a comunidade, para tentar evitar o máximo de acidentes e o máximo de ocorrências relacionadas não só ao acidente de trabalho, mas qualquer tipo de ocorrência. No entanto, a gente sabe, e é por isso que a gente existe, Corpo de Bombeiros, a gente sabe que nem tudo pode ser evitado. Exato. Muitas ocorrências vão acontecer, muitos acidentes vão acontecer mesmo tendo todos os cuidados. E aí sim a gente precisa estar preparado para atender. E você vê os números, eles realmente são grandes. E todos os dias, ou quase todos os dias, a gente tem acidentes relacionados ao trabalho aqui em Santa Catarina. Sim, é que eu estava até refletindo, vindo para cá, né, com relação ao acidente de trabalho que o bombeiro atende. Praticamente, vamos jogar alto, uns 90%, todos os acidentes que ocorrem, as pessoas devem em algum momento estar trabalhando, que é um acidente de trânsito, o cara viajando a trabalho, né? Então, quase tudo vai ser relacionado a trabalho. Até mesmo se movimentando, indo no acidente de trajeto, que a gente chama, né, dentro da nossa área de segurança, acontece diariamente. Hoje mesmo eu abri CAT para isso, né? Sim. Então a gente vê que muitos dos acidentes aqui, então, a gente tem registrado aqui que se caracterizaram mesmo ao trabalho, 4.200, né? No primeiro semestre de 23. É bastante coisa, né? Isso, Fernando. Mas pode ser muito mais, né? Justamente, porque muitos dos acidentes talvez não tenham sido relacionados com um acidente de trabalho, mas pode ter uma relação também. Então talvez esse número ainda está subdimensionado. Exato. É uma informação, vamos dizer, formal, né? Que entrou mesmo no registro de acidente de trabalho, mas a gente sabe que pode ser muito maior, né? Então esse número, querendo ou não, ele é assustador e traz a gente refletir mesmo, né? O quanto vocês trabalham, né? Muitas vezes a gente passa na frente do Corpo de Bombeiros e não vê uma viatura ali. Todo mundo de atendimento. Deve ser uma logística desse treinamento que vocês também fazem para esse atendimento. Deve ser gigantesca a movimentação interna dentro do Corpo de Bombeiros, né? E eu queria saber também um pouquinho qual que é os desafios maiores que vocês encontram dentro desses atendimentos, né? Quais que talvez as maiores dificuldades que tem durante esse atendimento, né, ao acidente de trabalho. O que você pode trazer para nós aí também para a gente aprender um pouquinho mais e tentar mais isso daí, né? Claro, Fernando. Todos os dias, ou quase todos os dias, acontecem acidentes, acontecem eventos em que a gente precisa atuar, certo? E existem algumas dificuldades, mas a principal delas está relacionada às informações passadas na hora da solicitação. Imagina. Porque imagine comigo. É eterna essa dificuldade. Imagine comigo, você aconteceu um acidente no seu local de trabalho, e aí você quer ligar, você vai ligar para o bombeiro, vai pegar o seu telefone, vai ligar para o 193 e vai passar as informações. O combonista, que é o atendente do telefone lá no bombeiro, ele vai tentar extrair o máximo que ele puder de informações para passar para a guarnição ainda antes de sair, ou durante o deslocamento, pelo rádio vai ser passadas as informações. Até para saber qual que é o quadro, que aconteceu, né? Qual os equipamentos que vai utilizar. Da vítima, justamente, se o acesso é fácil, é difícil, como é que é, por onde acessar. Então, todas essas informações, os bombeiros que estão deslocando, eles já vão mentalmente, vão conversando e pensando, eu vou fazer o seguinte, o chefe de socorro ali já vai coordenando, você vai para tal lugar, vai fazer tal função, nós vamos acessar dessa forma. Então, quanto mais informações tiver, mais fácil e mais fluido vai ser esse atendimento. Então, essa é a nossa primeira barreira. Sim. Porque muitas vezes o solicitante está assustado, e com toda razão, ele está agitado. Não foi preparado para isso, né? Às vezes ele é a própria pessoa que se machucou.
e aí então ele vai passar as informações correndo do jeito que ele conseguir, mas é importante então passar para você, né, que está assistindo, e que se acontecer alguma coisa, busque o máximo de informações relativas à vítima, relativa ao ambiente, ao local, para facilitar esse deslocamento. E aí, chegando no local, a guarnição vai atuar da melhor forma, dependendo de cada situação. Então, dependendo do tipo de... se é um ferimento, se é um corte, se é uma luxação, se é uma amputação, se é um desmoronamento de alguma coisa, teve foi uma compressão de membro, enfim. Cada situação vai exigir um tipo de procedimento da parte do Corpo de Bombeiros. A gente tem bastante dificuldade, né? Assim como vocês sofrem com a falta de informação, muitas vezes acaba também prejudicando nossa área, a falta de informação no momento de investigar um acidente também, né? No pós, né? Vocês foram lá, resolveram o problema e daí a gente começa a investigar, né? E as informações são muito desencontradas. Eu imagino quando deve ser desencontrado muitas vezes no quente do negócio, né? Quando realmente a pessoa, né, que vai ajudar o amigo machucado, vai ligar lá pro bombeiro e acaba se atrapalhando nas informações pelo nervosismo, né? Sim. Que é natural, é ser humano, né? Sim, tem justamente. sentimentos, corações, tem tudo envolvido, né? Emoções. Então a gente realmente imagina que realmente deve chegar a informação bem difícil. E às vezes quando acontece, eu tenho amigos bombeiros que contam que acabam passando o endereço errado, demora para chegar muitas vezes pela falta da informação até do endereço. Então ter essa atenção, né, e tentar controlar um pouco essa emoção, né, para realmente passar a melhor informação para o Corpo de Bombeiros, né? Justamente, a informação correta, ela vai agilizar o atendimento, por mais difícil que seja manter a calma, pensando que o atendimento vai ser mais rápido e vai ser melhor. Então talvez esses argumentos te ajudem a tentar manter um pouco mais a calma, né, e acionar o Corpo de Bombeiros e passar essas informações. Sim. E o pessoal de casa foi falando, tenho certeza que foi pensando, né? Pensa no treinamento que esses caras têm, né? Quanto tempo de treinamento esses caras têm, né? E muitas das situações, acredito que pode ser até coisas novas que nunca viu, né, realmente a campo, né? Mas o sistema preparatório de vocês deve ser incrível. A parte de treinamentos, né? Tu pode contar um pouquinho como é que funciona essa questão do treinamento, a emergência desse dentro do trabalho? Vocês têm uma cadeira daqui a pouco específica de formação ou realmente faz parte da rotina de vocês? Então, Fernando, a gente não tem uma cadeira específica para o acidente de trabalho porque ele está dentro dos outros acidentes, certo? Então, nós temos módulos, disciplinas. Então, por exemplo, o curso de formação de soldados, que é o curso inicial. E aí, ali dentro, bombeiro militar, ali dentro ele vai ter várias disciplinas, cada disciplina vai ter uma carga horária para determinado tipo de acidente, ou tipo de atividade. Então, por exemplo, atendimento pré-hospitalar. Todos os atendimentos envolvendo o atendimento pré-hospitalar vão estar dentro de um curso, é uma imersão de algumas semanas em que o treinamento vai ser exclusivo daquilo. Do começo da manhã ao final da noite, às vezes da madrugada, fazendo simulações, fazendo atendimentos, fazendo tudo aquilo, tentando colocar no ambiente real, mais real possível, para fazer que aquele aluno, né, aquele bombeiro, futuro bombeiro, ele consiga lidar com as emoções e também com a qualidade do atendimento, conseguir atender essas vítimas da forma mais qualificada possível. E isso serve para todas as áreas. E aí, no final do curso de formação, ele vai estar apto para poder fazer esses atendimentos. Que legal. Não, eu fiquei na dúvida, e por isso que eu trouxe essa pergunta, porque eu pensei a questão de acesso às empresas, mas geralmente o pessoal já está preparado para te receber quando tu vai lá, né, fazer o trabalho. Então, essa questão não é um problema, né? Normalmente, a gente, inclusive, pede isso para o solicitante, para que alguém, que se possível, fique próximo ao local, para passar essas orientações. Então, se tem um local mais difícil de acesso, enfim, acontece alguma coisa nesse sentido, da empresa, que tem um responsável, muitas vezes o técnico de segurança de trabalho, o cara que conhece a empresa, para passar, para levar o bombeiro, para mostrar, explicar o que aconteceu, e aí facilitar o atendimento também. Legal, porque eu acredito que, bom, entra dentro do ambiente de trabalho, são tantas situações que vai na nossa cabeça aqui, mas a gente não pode deixar de falar, né? Quedas de altura, resgate em altura, deve ser uma das atividades que acaba exigindo muito desse treinamento de vocês lá atrás, né, para colocar em prática, né? Porque resgate em altura é um dos piores resgates que tem para fazer hoje, né? Sim, eu acredito que é complexo, né? De equipamentos, né? Profissionais preparados, né? Então, esse treinamento de vocês deve ser muito, muito puxado para essa área também de resgate em altura, né? O salvamento em altura, o resgate em altura é um módulo específico só para esse tipo de atividade, porque realmente é uma atividade com grande risco,
que precisa de equipamento adequado e o treinamento constante. Porque se não tiver um treinamento constante, acaba que você vai esquecendo. Esquece. Os nós, amarrações, Esquece. precisa Com de coragem, prática. Né? E ela não é uma ocorrência tão frequente Sim. quanto, por exemplo, o atendimento pré-hospitalar, que é todo dia, várias toda vezes. hora, né? Então, se você não tiver uma equipe treinando constantemente, vai chegar na hora e vai talvez não conseguir desempenhar com excelência. E por isso é importante estar sempre incentivando, inclusive aqui em Chapecó, no quartel, a gente tem uns pontos de ancoragem dentro do quartel para treinar esse tipo de situação, salvamento em altura ali dentro. O retreinamento. Para preparar, Legal. exato, é uma constante, né, de aperfeiçoamento para capacitar o nosso pessoal e manter sempre em alto nível. Sim, deve ser um desafio, porque tu vai falar em altura, tu pega estruturas aí mais antigas, né, tu tem dificuldade de ancoragem, de amarração, muitas vezes tu tem que improvisar, né, e esse improviso, se o cara não tá preparado, treinado para isso, é um risco gigantesco. É gigantesco, né? A gente vê porque a gente tem muita dificuldade nisso, em construção civil a gente vê muito isso. Né? Tu tem todo um projeto de segurança para executar e muitas vezes na prática não acontece. E aí vem os acidentes e vem os dificultadores para vocês executar o trabalho também, né? Sim, nós como bombeiros, é comum a gente entrar no ambiente e já começar a olhar, né? Olhar em relação a tudo, né? Extintor, saída de emergência, ponto de ancoragem. Então, muitas vezes a gente passa por uma obra e vê lá o cara trabalhando, às vezes você vê que não está com a segurança adequada, e pra gente já dá até um calafrio, né? Dá um arrepio, porque você vê como é que o cara tá trabalhando numa situação dessa. Enfim, então por isso é importante essa conscientização, essa preocupação para evitar, para minimizar esse risco, mitigar o risco e aí evitar o máximo possível esse tipo de acidente. Exato, que normalmente são acidentes graves, né? Queda de altura. Aí... Geralmente não tem volta, né? Muitas vezes é sem prejuízo humano é gigantesco. Né? E muitas vezes realmente é por falta de estrutura. Né? E também treinamento, né? Das pessoas que estão dentro da operação. Né? Se as pessoas fossem melhores treinadas, não teria tanto risco, né? Que entra dentro da conscientização. Então, realmente, existem procedimentos para executar os trabalhos, né? Assim como tem procedimentos nos protocolos de vocês, né? Que são para atender, né? Essas chamadas relacionadas a um acidente de trabalho. Existe um protocolo, além do atendimento ao telefone de vocês ali, quando chega a informação no acidente de trabalho, existe um protocolo específico? Tem pessoas que vão atender especificamente o acidente de trabalho ou o Corpo de Bombeiros, que é uma dúvida que com certeza vem de casa lá. Todo mundo pode atender, como tu comentou ali. Todo mundo pode ir atender um atendimento ou como é que funciona hoje? Então, os nossos bombeiros, eles são capacitados para todas as áreas. Qualquer situação. Existem situações mais específicas que são especializadas. Eu vou citar um exemplo. Atividade de mergulho. É uma atividade especializada. Sim. Algumas áreas são especializadas. Por exemplo, uma estrutura colapsada, um prédio que caiu. Então, essas situações são especializadas e aí alguns bombeiros são capacitados. Entendi. Certo? Legal. No entanto, o atendimento geral, que é atendimento pré-hospitalar, a maioria dos acidentes, todos os nossos bombeiros, eles são capacitados. Certo. Então, eles acabam fazendo esse rodízio, inclusive nas nossas viaturas. Há ocorrências que são só de ambulância, há ocorrências que são só de caminhão, há ocorrências que são de ambas. E aí, os nossos bombeiros, eles giram entre as duas viaturas, justamente para estar sempre capacitado para atender todos os tipos de ocorrências. Legal, legal. Então é bem raras e específicas as situações que realmente não são todos que podem atuar. Exato. E aí, mergulho realmente é uma atividade. Para nossa região aqui tem bastante problema com isso, né? Teve aí esses dias um pai que perdeu a vida aí no nosso rio, né? Sim. Né? Que foi uma situação triste, né? Então a gente imagina que realmente tem que ser pessoas especializadas para essa área aí, né? Bem interessante, legal. Então a gente tem também um quadro bem legal que a gente traz para o pessoal de casa aí, que é o quadro Dicas de Streamed, né? Um quadro bem interessante, patrocinado aí pela Cosegur também e junto com o nosso patrocinador master, a OnSafety. Quadro Dicas de Streamed, hoje a gente traz uma dica também da Distremed para você que está em casa, você empresário, né, que quer conhecer um pouco mais da Distremed, é só acessar lá o www.distremed.com.br. As nossas redes sociais, @Distremed com 2D mudinho, sempre no final ali para achar mais fácil. A Distremed também tem uma novidade, pessoal, que a gente já vem botando em prática, que é o Distremed na sua empresa. Né, que a gente leva toda a parte médica, todo o atendimento médico para dentro da sua estrutura, não precisando deslocar, né, seus colaboradores para fazer exames clínicos, periódicos principalmente, né? Em algumas situações a gente consegue levar 100% dos atendimentos clínicos para dentro da tua empresa, não precisando deslocar essa galera aí em longas distâncias, né? Clientes que a gente sabe que tem lá no bairro EFAP,
em outros locais, né, parque industrial, não precisa estar deslocando os seus colaboradores. A gente vai até a sua empresa lá, facilitando essa logística aí tão importante, diminuindo os riscos de acidentes. A gente acontece bastante também, acidente de trânsito, nesse vai e vem da Distrimed para o cliente. Já aconteceu várias vezes, o colaborador vindo fazer o exame periódico acabou se acidentando no trânsito. Ninguém está livre, né, gente? Não. Então a gente consegue diminuir esse risco também com esse produto da Distrimed, que é o nosso programa Distrimed na sua empresa. Entre em contato com nós lá para saber como é que funciona. Você, cliente que já vem utilizando ou que quer passar a utilizar, a gente tem algumas regrinhas lá que você pode estar conversando lá com o pessoal, né, da área técnica. Silviana aí também está acompanhando nossa gravação hoje, né, vai estar passando as orientações aí de como funciona também esse programa. E eu queria ouvir dos bombeiros, né? Quais as dicas para quando a população do trabalho, né, da nossa região aqui, entrar em contato, solicitar atendimento ao Corpo de Bombeiros, além daquelas instruções, né, básicas, né, e mais certeiras que você comentou. Quais outra dica que tu pode trazer, cara? Qual que é a ação, né? Por exemplo, tem uma empresa que não tem uma CIPA ou não tem, né, nem mesmo uma brigada de emergência. Aconteceu uma fratura lá, vamos imaginar, né? Certo. Uma queda, fraturou uma perna. Qual a dica que fica para uma situação dessas aí, para o pessoal que está lá em casa? A primeira informação é buscar o máximo de informações para passar, né? Então, importante. Ligar para o 193, passar bem todas as informações. Bem importante repetir isso aí, 193, gente, né? Exato, nosso número é 193, isso. Então a primeira coisa é ter esse número na cabeça, isso. Saber que quando precisar, ligar, passar o máximo de informações relativas à vítima, a condição e o acidente e a localização, e aí pensar no seguinte, essa vítima, esse trabalhador, ele já está machucado, certo? Se eu não tenho nenhum tipo de capacitação em atendimento pré-hospitalar, eu não posso agravar a situação dele. Então, é melhor eu manter ele calmo, confortar emocionalmente ele, conversar com ele, manter ele calmo do jeito que ele está, imobilizado, até a chegada do socorro. Se eu tiver qualquer tipo de capacitação, eu posso talvez fazer uma imobilização, uma contenção de hemorragia, algo que vai ajudar, vai auxiliar nessa preservação desse trabalhor. Uhum. No entanto, é melhor eu não agravar, se eu não tenho capacitação, do que eu tentar fazer alguma coisa e acabar prejudicando. Então, o mais adequado é ter o máximo de informações e confortar emocionalmente essa pessoa, tentar conversar com ele, fazer ele manter a calma, talvez até evitar que ele fique olhando para aquele ferimento, para que ele não fique mais assustado ainda do que ele já está. E aí sim aguardar a chegada o mais rápido possível. A gente vai chegar o mais breve possível para fazer esse atendimento dessa vítima. Ocorrência, legal. Uma coisa que a gente briga muito com o pessoal de CIPA, pessoal de brigada de emergência, que o pessoal peca às vezes, amigo, que é a questão da avaliação da cena, né? O pessoal acaba se precipitando, tomando ações e se colocando em risco também, muitas vezes. Né? A situação de risco, até a princípios de incêndio, né? Vazamento de gases, né? O pessoal acaba querendo salvar alguém e acaba virando vítima. Acho que essa é uma avaliação, uma dica bem importante que a gente pode passar também para eles. Justamente, né? É uma baita de uma dica, porque pensa que a situação já está ruim. Já tem um acidente, já tem uma pessoa, já tem uma condição ruim. Se você se colocar como mais uma vítima, vai ficar ainda pior a situação para todo mundo. Então, o ideal, se você não tem condição, é melhor você evitar sair, isolar aquele local até a chegada do socorro. Agora, se você falou de brigada de incêndio, se você tem condição, você tem um treinamento, uma preparação, se for um incêndio, por exemplo, um início de incêndio, incêndio de fase inicial, né? E você tiver condição e tiver um extintor, com certeza vale a pena você investir naquilo muito rapidamente para conter aquilo. Porque o incêndio, em poucos segundos, em poucos minutos, ele se propaga muito rapidamente, dependendo da condição de material. E isso pode tomar uma proporção muito grande. E aí talvez vai gerar muitos prejuízos, vai talvez gerar vítimas. Então, nessas situações, tem que agir muito rapidamente e pontualmente, se houver condição, se houver treinamento. Agora, se realmente não tiver segurança, é melhor evitar do que se tornar mais uma vítima. Eu imagino. E acontece bastante, cara. Acontece bastante. Depois, até no Fatos Históricos, aqui eu posso contar uma história que a gente teve que fazer uma avaliação de cena e tomar uma decisão pela razão, não pela emoção, que é o que acontece muito, né? A emoção falar mais alto, a gente acaba errando muito nessas situações, né? Desculpa. Pode falar, até você comentou, né, cara, dos acidentes, do afogamento e tal, né? E é muito comum. É muito comum as pessoas muitas vezes querer ajudar. Afogamento não é fácil, cara. E ser mais uma vítima. Então a gente tem várias recomendações em oferecer um objeto flutuante,
afastado, né? Jogar alguma coisa para que essa pessoa consiga se apoiar, porque é mais comum do que você imagina, do que vocês imaginam, a pessoa que tenta ajudar e não tem condição, não tem qualificação e acaba se afogando também. E aí, ao invés de uma vítima, são duas. Sim, a avaliação é errada, né? E não está preparado para essa situação, né? Então agora a gente vai para mais um quadro legal aqui, que é o Fatos Históricos, que a gente vai contar umas historinhas aqui. Eu vou trazer então esse fato aí que instigou a minha memória aqui, que aconteceu realmente na campo. Antes disso, eu quero convidar um cara que está aqui olhando para mim, brabo já aqui, o João, lá da Cosegur. Pode passar, João, aqui, falar um pouquinho. O Fatos Históricos é um quadro específico patrocinado pela Cosegur, né? Cosegur especialista, né, em EPIs. O João já participou em outros episódios aqui, participou muito bem, trouxe convidados aí, especialistas em altura, trouxe aí o pessoal da Libus também. Obrigado, João, por tua presença mais uma vez aí. E hoje vai falar um pouquinho aí também sobre um produto específico, João. Isso mesmo, como tu falou, né, mais uma vez a gente está presente aqui, falar em salvar vidas e prevenir, né, eu acho que é uma conexão que a gente tem que estar junto, né. Isso. Então é uma honra gigantesca estar aqui com o Tenente Thiago, estar com o Fernando, estar junto com a Distrimed, né, a Cosegur, como tu falou, é especialista em equipamentos de proteção. E também hoje a gente veio falar de combate a incêndio também, equipamentos de combate a incêndio, né? Legal. Não tem por que não falar hoje, com a ilustre presença do Tenente Thiago, falar também desses equipamentos. Hoje a Cosegur, todo esse tempo no mercado, trabalha também, desde com extintores, né? Para trabalhar salas comerciais, veicular, industrial, banheira de incêndio. Então a gente tem toda uma gama completa de equipamentos de combate a incêndio. Hoje tem novidades de mercado, proteção respiratória, respiradores autônomos, respiradores armandados, espaço confinado, tudo a gente auxilia, até o corpo de bombeiro também. Então, pode entrar em contato com nós, ficar sabendo que a gente tem toda essa gama de equipamentos, né? Como bacana. A gente está junto com vocês há todo esse tempo também, desde o início, né? Com certeza. A gente mostrar para as pessoas, deixar claro que a gente tem aqui no centro, pertinho, todos esses equipamentos, legal, né? E para nós é uma satisfação estar salvando vidas, prevenindo também, né? Com certeza, com a parte técnica que é gigantesca da Cosegur, tá fazendo esse diferencial na nossa região, né? Não legal. Só Chapecó, mas também a gente atende nível estado. Então a gente tem desde estoque, a pronta entrega, ir lá no cliente, entender, tá junto com o bombeiro, com o engenheiro, para estar entendendo a situação para procurar proteger mesmo. Vender a solução também, né? Não somente um produto, realmente a solução, né? Perfeitamente. Entender para procurar atender, né? A gente sempre seguiu essa missão aí. Legal. E a Cosegur tem toda a parte de conexão, mangueiras, então... Conexão, mangueiras. Falando de combate a incêndio, que tu levantou aí, toda essa parte de equipamentos, isso, né, para a indústria predial, comercial. Industrial, como tu falou, hoje a gente acompanha muito, a Chapecó está em ascensão, né, hoje construção civil, então a gente está junto com os engenheiros, toda a parte completa de projetos de combate PPCI, a incêndio, hidrantes, mangueiras, hoje tem sinalização, né? Sinalização de saída, toda a parte para você liberar o seu alvará, a sua BITS, para você não só liberando para destrinchar ali, mas para estar protegido, né? Não só tendo a legislação, mas realmente ser uma solução para ajudar os nossos amigos bombeiros também, né? Perfeitamente, a gente atende grandes clientes, né? Grandes nomes aí, e toda a gama de extintores também, né? Desde para caminhões, para a parte industrial e para predial também. Legal. Beleza? Show de bola, cara. Mas obrigado, João, aí pela tua presença mais uma vez. Conte com a Cosegur, @Cosegur, né? Lá no Instagram. Cosegur, né? Cosegur, né? O pessoal fala Consegur, né? Dá para colocar o N. Cosegur, acompanhar no Instagram. Hoje a gente tem diversos assuntos no Instagram também. Uma equipe toda completa, um balcão comercial técnico para estar auxiliando. Então, entre em contato com o nosso time aí. O pessoal vai lá, né, João? Faz a visita técnica, apresenta soluções lá no cliente. O cliente não precisa se deslocar, tu vai lá, né? Eu vou lá, o estado inteiro, nível estado, então pode chamar a gente que a gente vai estar lá junto com as empresas, junto com vocês. Show de bola, João. Obrigado pelo Um abraço lá pro Fernando, pro Flávio, para todo mundo da equipe lá, tá bom? Vou mandar lá. Cosegur, então. Obrigado aí, João. Então, continuando aqui,
a gente falou de fatos históricos, cara, lembrei de uma. Eu trabalhava com usina hidrelétrica, construção, né? E o primeiro óbito na minha carreira, né, foi numa confecção de túnel, né? Túnel de uma usina hidrelétrica. E o que aconteceu naquela situação lá que me lembrou, né? Depois tu vai contar uma história para nós também, já vai preparando. Mas foi um desmoronamento de pedras, né? Para a confecção do túnel é feita uma implosão primeiro, né? É preparado, né? Esse trabalho, é isolada a área e é feita a implosão. Depois entra engenheiros, né? Geólogo, né? Engenheiros voltados para essa área para avaliar a situação junto com seus auxiliares. E ao acessar, né, esse ambiente, o ambiente desmoronou. Os auxiliares estavam na frente, ficaram embaixo dos escombros de pedra, né? Todas aquelas pedras caíram lá e foi na hora óbito, né? E o engenheiro quase escapou, porém pegou as pernas dele. E ele ficou lá agonizando naquela situação, num grito, desespero dele. Sim. A gente não conseguia acessar e nem enxergar onde que ele estava, a gente só escutava ele. E eu tive que tomar uma decisão difícil, né? Escutar os gritos e não deixar ninguém acessar para salvar a vida dele, sem o auxílio dos profissionais de emergência, né? E uma avaliação de outro engenheiro, né? Garantindo que a gente poderia acessar para salvar a vida dele. Foi uma decisão terrível que eu tive na minha vida, né? Terrível, porque demorou-se 40 minutos para chegar outro engenheiro para fazer a avaliação e liberar a área, garantir que não ia desmoronar mais, né? Para a gente estar acessando lá da forma que a gente conseguia também, porque a gente ia movimentar material, né? Então o risco poderia aumentar. Claro. E a gente acabou salvando esse cara perdeu perna, né? Acabou tendo amputação das duas pernas e a gente acabou perdendo 2 colaboradores, 2 irmãos de trabalho lá, né? E não foi fácil. Mas a decisão, o pessoal queria me matar na hora. Sim, normal. Deixa nós entrar, deixa salvar a vida, né? Eu não, daqui ninguém entra. Sim. Ninguém entra porque a gente já tem 3 vítimas. Eu não posso ter mais gente perdida aqui, né? E olha o risco, né? Era um risco gigante, né? Então foi algo que me marcou muito. Foi o primeiro óbito, né? Eu tive 3 na minha carreira, mas esse foi muito difícil. Muito difícil porque a gente tinha uma vida ainda lá dentro, né? Consciente. Essas são as situações mais difíceis. São as mais difíceis, mas a gente tomou a decisão certa, conseguiu salvar ele, né? Infelizmente os outros 2 não deu. Né? Mas são coisas que acontecem no dia a dia, né? E essa avaliação, essa decisão, tomada de decisão tua pode salvar mais pessoas ou matar muito mais gente. Exatamente. Então tem que estar preparado, você brigadista, né? Você cipeiro que também passa por uma instrução, né? Nessa parte de emergência, primeiros socorros, né? Então tem que estar preparado para tomar decisões difíceis. Tem que estar preparado. Na hora de evacuar um ambiente, na hora de fazer, né? Os próprios simulados caprichem nessa questão de simulações, levam a sério, tentem fazer com que as pessoas que participam desses simulados se envolvam realmente com algo sério e real, porque na hora que a gente precisa estar preparado, né? E essa preparação parte realmente de orientação, treinamento do pessoal que está envolvido, né? E esses simulados são essenciais. São, cara, e fazem pouco. Faz pouco e realmente muita gente às vezes não leva a sério, que acha que é só uma simulação, enfim, mas é fazendo o treinamento que vai acontecer na prática, que isso vai sair, né, da situação, que isso vai acontecer realmente e vai ser, digamos assim, evitado ou vai ser minimizado algum tipo de dano. Se não fizer, vai dar errado. Sim. Se não fizer, provavelmente vai dar errado. Se fizer o simulado, a chance de dar certo é muito maior. Exato. Por isso é importante levar isso em consideração. Isso, e é instigar dentro da empresa dessa importância do simulado, porque a gente tem muita dificuldade na hora do simulado, realmente a pessoa não levar a sério. Né, a mulherada às vezes, né, vou pegar minha bolsa, pegar meu celular na gaveta, né, para sair com os equipamentos, esquece, né, então instruir que realmente aquele momento é para sair correndo mesmo, né, para ir para os pontos de encontro, né, o pessoal mais técnico vai saber o que a gente está falando, mas é fazer real o simulado, né. Você me falou agora dessa situação de simulado e praticar, e me lembrei de uma situação agora também, Fernando. Eu tenho um filho de 3 meses e 15 dias agora, papai, né? Papai fresco. Filho aí tá... Obrigado. Melhor fase da vida agora. É verdade, cara. Realmente, melhor fase. E aí, o que aconteceu, cara? Um pouco antes do meu filho nascer, quando a minha esposa estava grávida, ali já quase ganhando, ela me disse o seguinte um dia: Thiago, você é bombeiro, você ensina para todo mundo como fazer um procedimento de desobstrução de um bebê, de um engasgo, e eu não sei fazer. Sou tua esposa e não sei fazer, e tô quase ganhando, nós estamos quase com o Francisco Casa aí. do ferreiro, né? E aí eu falei,
tem razão, vamos ter que dar um jeito nisso, vamos ter que achar uma solução. Eu fiz um treinamento com ela, com um boneco, Sim. A gente gravou um vídeo, inclusive, colocou no canal, mostrando o procedimento de desengasgo do bebê. Ela fez algumas vezes e tudo bem, e a gente achou que aquilo seria o suficiente. O que aconteceu? Meu filho nasceu, quando ele estava da 4ª para a 5ª noite, então ele tinha 4 para 5 dias, por volta das 11 e pouco da noite ele se engasgou. Olha aí. E ele estava minha esposa dando mamar para ele e eu no quarto junto ali naquele ambiente, porque eu estava auxiliando, era o início, né? Então o cara fica ali o tempo todo. Sim. Ele acabou engasgando, tendo obstrução total e ela ficou desesperada. Mesmo ela tendo feito algumas vezes o treinamento simulado, ela não conseguiu reagir, o que é completamente normal. Cara. Eu, como bombeiro, 12 anos de serviço, pai, já fiz algumas vezes o procedimento, muitas vezes eu peguei, fiz o procedimento, suando frio, porque uma criança extremamente frágil, recém-nascido, meu Deus. A própria pressão, quanto colocar, quanto não colocar, a gente acabei fazendo o procedimento, resolvemos a situação. 15 segundos que parecia que duraram horas pra gente, mas o que eu quero dizer com isso? A importância de fazer o simulado, de treinar e levar a sério aquilo e fazer realmente, porque se na tranquilidade você tem dificuldade de fazer, na hora que acontecer o desespero, a ansiedade, a preocupação... Você não faz. Não faz. Precisa... Trava. Exatamente. Então, por isso é importante treinar, é importante se preparar para qualquer tipo de situação. Sim. E eu sempre falo, a gente acaba falando muito aqui sobre a educação, né? Porque é um método de se comunicar que a gente tem aqui, que a gente está levando aí para casa de vocês, conhecimento, né? Conhecimento através dessas histórias aí que realmente impactam. Porque a gente vê a dificuldade, a gente deveria ter isso lá atrás, né? Lá na escola. Lá na escola a gente poderia ter esse acesso, né? Eu não tive zero na escola. Sim. Fui ter no curso técnico, depois na engenharia, depois na pós-graduação, mas não tive nada, né, na escola, que eu acho que deveria ser uma cadeira básica. Né, tu conhecer, né? Na aula de educação física mesmo poderia se enquadrar, né? Na época era só jogar bola. Exatamente. Hoje a gente tem alguns projetos, por exemplo, aqui em Santa Catarina, um deles que é o Bombeiro Mirim, chamado Bombeiro Mirim, que é nas escolas. Sim. E aí acontecem com as crianças, entre 10 e 12 anos, elas têm uma escolas públicas, legal. Privadas também. E aí a gente consegue fazer essa preparação, digamos assim, pelo menos do básico, para que eles tenham noção. E muitas vezes eles ensinam os pais, porque os pais não aprenderam. E aí as crianças, elas trazem essa pressão, digamos assim, para os pais. E eles acabam levando aquilo a sério, né? Porque é o filho que está ensinando o pai. E aí tem sido muito positivo. A gente tem tido uma repercussão muito boa em relação a isso. Legal. Da segurança e prevenção. Isso tem no Instagram do Corpo de Bombeiros também, esse projeto? Sim. O nosso pessoal pode estar buscando, exato, né? É o Instagram aqui do Bombeiro de Chapecó, né? cbmsc.chapecó. Aí vai cair no Instagram lá e lá vai ter todas as informações também. Legal, você que tem um interesse daqui a pouco levar seu filho, conhecer esse projeto, fazer parte, eu acho que é sensacional, cara. Porque eu não vejo outro caminho para o futuro, né, da humanidade, é a gente se especializar mais nessas questões aí. Com certeza. Né, porque vai acabar auxiliando vocês, né, e tu conhecer um pouquinho mais, tá salvando daqui a pouco um pai, uma mãe, um irmão dentro de casa, né, faz a diferença, né, tu tem um conhecimento básico, né. E outra pergunta que eu queria te fazer e queria entender também, que eu tenho certeza, né, que o pessoal de casa não consegue muitas vezes discernir a diferença das instituições, né? O pessoal, até mesmo por telefone, né? Sim. A gente fala, né? A gente briga com o pessoal, né? 193 bombeiro, né? 190, 190 Sim. a polícia. E o pessoal tem a dificuldade, muitas vezes, de entender o que cada um faz, qual que é o papel, qual que é o tempo, né? Eu queria ver se tu consegue trazer para o pessoal, né? Qual que é a diferença entre as instituições, né? Envolvida a polícia, tem a SAMU também, Sim. né? Que é totalmente diferente de bombeiro e o pessoal não sabe, muitas vezes, né? Eu queria que o pessoal de casa aprendesse um pouco melhor sobre isso também para tomar as decisões certas, né? Para quem ligar, como ligar, qual que é a interação que um tem com o outro, né? Em que momento que tu se relaciona, o bombeiro com a polícia, qual que é a fase de entretenimento, né? Como é que funciona isso hoje? Tu consegue passar pra gente? Claro, Fernando. Primeiro que esse ainda é um atraso nosso a nível Brasil e a gente tem vários números. Então, o cidadão hoje ele não tem que saber o número, ele tem que saber 10 números, certo? Então, Sim. é bombeiro, é polícia civil, é polícia rodoviária, Sim. é polícia rodoviária federal, né? Polícia Federal, defesa civil. E aí o cara já não sabe mais qual número que ele tem que ligar. Então, alguns países, eles têm um número só e aí quando cai lá, ele é direcionado. Aqui em Santa Catarina, estão buscando fazer isso. O governador já tem essa ideia de trazer para um número só, padronizar, e aí a gente ter um despacho a partir disso.
Cada órgão público tem sua função, tem sua responsabilidade e as suas atribuições. Cada órgão, seja de segurança, seja da saúde, enfim. O que acontece? Normalmente, quando são situações de emergência, um número muito chamado é o 190, que é o da polícia. Bastante, cara. E aí a polícia, ela tem uma relação direta com o bombeiro. A gente tem um Legal. canal específico dentro dos nossos rádios que a gente se conversa, tanto com a polícia quanto com o SAMU. Então a gente acaba tendo um diálogo entre nós para poder entender que tipo de ocorrência que é e se é necessário o apoio de um ou do outro ou não. Então, por exemplo, se uma ocorrência de acidente de trânsito acontece e ela cai lá no corpo de bombeiros, imediatamente a gente já conversa com a polícia também, porque provavelmente vai precisar de apoio para fazer gerenciamento de trânsito, isolamento, enfim, o que é necessário. E muitas vezes um acidente ele foge da nossa capacidade de resposta. Por exemplo, um acidente com múltiplas vítimas. Um acidente na BR lá e tem 10 vítimas, tem 5 vítimas. Nós não temos capacidade, nós temos talvez 2 ambulâncias na cidade, bombeiro. É o que a gente vai conseguir atender. E aí a gente imediatamente aciona o SAMU ou as ambulâncias nossas da região para apoiar nesse tipo de situação. Então existe uma parceria muito grande, um apoio muito grande entre a gente para poder atender com a melhor qualidade possível. Sim. O que a gente fala, a diferença principal, SAMU e bombeiro, que as pessoas confundem muito. Sim, confundem. Quando se fala em trauma, em acidentes que envolve trauma, a gente tem uma expertise grande, o Corpo de Bombeiros tem uma expertise grande com trauma. Então, é interessante, muitas vezes as pessoas acabam ligando realmente para o bombeiro. Quando se fala em caso clínico, que são N situações que a pessoa está passando mal, nessas situações, a gente atende também, a gente atende todas as ocorrências, mas muitas vezes o SAMU, dependendo da situação, consegue, por exemplo, ter uma ambulância com um médico, e aí consegue fazer o atendimento no local. Sim, um desmaio, um mal súbito. Exato. Né? O SAMU, às vezes, ele pode dispensar no próprio local aquele cidadão, porque tem um médico ali na cena e vai conseguir fazer uma avaliação e aí fazer esse atendimento. Então, a gente trabalha muito em conjunto, acaba um auxiliando o outro, mas algumas situações são específicas. Que legal. Isso é bem importante a gente saber diferenciar, né? Que muitas vezes, a mãe tá passando mal aqui em casa, né? Eu vou ligar para os bombeiros, né? Então melhora nessa situação realmente de saúde clínica, né? Não envolve nenhum trauma, não teve nenhum incidente ou um acidente dentro de casa, né? Daqui a pouco já ligar para a SAMU, né? Vai vir a pessoa correta lá, né? Com uma estrutura também diferenciada, né? Com o médico e vai acabar atendendo, mas sempre lembrando, né? Que em situações, né, de trauma, realmente então vale a pena, né, sempre ligar para o bombeiro que vai ter uma resposta mais rápida, daqui a pouco até vai ajudar mais na situação encontrada, né? E eu trouxe também aqui uma realidade muito grande, né? O nosso mundo, ele muda muito rápido, né? Questões tecnológicas nem se fala, né? Tecnologia, né? Dentro da indústria, tecnologia dentro do nosso próprio ambiente de trabalho, né? Dentro da segurança do trabalho. Acredito que nos bombeiros não é diferente, né? O que vem no futuro aí? O que tu tem de novidade para contar aí? O que vocês estão trazendo aí para o futuro próximo, né, com relação ao equipamento, ao procedimento, o que a gente tem de novidades, como é que o bombeiro hoje está se preparando para esses novos tempos aí da indústria 4.0, né, que já até aumentou os pontos, né? Ela já está tão avançada que a gente fala em tecnologia hoje, ela muda no mês, né? Não é mais em anos, né? Em dias, muitas vezes, né? Então, como é que o bombeiro vem atuando nessa questão tecnológica aí? Certo. A inteligência artificial, ela tem, né, cada dia tá mais desenvolvida e tem trazido muita coisa, né? Muita tecnologia nova, muito equipamento novo, e nós estamos sempre buscando o que há de melhor, certo? Inclusive, a gente participa de feiras muitas vezes. Em 2022, eu mesmo fui para uma feira na Alemanha chamada Interschutz, que é a maior feira de bombeiros do mundo. Que legal. E aí lá tem tudo que há de mais tecnológico para o Corpo de Bombeiros a nível mundial. E aí a gente acaba participando desses eventos para trazer tecnologia. E aí, então, a gente tem trabalhado para buscar o máximo de qualidade. E hoje a tendência, nesse momento, são ferramentas a bateria. Muitas ferramentas que eram a combustão têm passado para o elétrico. Que legal, cara. Para o elétrico, porque não tem ruído. Então, vou citar um exemplo só, um desencarcerador, que é o equipamento para cortar carro. Isso é barulhento. Para desencarcerar carro. Para vítimas presas em veículo. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos apenas as ferramentas a combustão. Aí, então, você tem um motor barulhento, fazendo muito barulho, a vítima já está assustada, ela já está ali com medo, e aí você tem um barulhão ali do teu lado, tudo para piorar a situação. Um cabo, digamos assim, passando, você enroscando,
Aí agora nós temos, por exemplo, ferramentas a bateria. E aí, elétricas, você não tem mais barulho, não tem mais ruído e não tem mais cabo também passando pela cena. Então, olha só a mobilidade que isso dá. Né? A logística, peso, tudo, Imagina. né? E isso é só um exemplo. Então, isso tem acontecido com um monte de ferramentas, com um monte de áreas nossas do bombeiro, estão evoluindo para esse tipo de situação. Além disso, drones, ferramentas subaquáticas de busca, tem uma infinidade de tecnologias que estão surgindo, ferramentas de GPS, enfim, só que ainda o custo disso é muito alto. Imagina o investimento, né? Então, nem todos os corpos de bombeiros têm condição de adquirir isso. A gente tem uma dificuldade, né, de estrutura, não é nível Brasil a gente está falando, né? Sim. Não é um problema de Chapecó ou de específico, é questão do país mesmo, né? A gente tem quantas ambulâncias hoje à disposição, a dificuldade que é para ter mais uma, né? Então a gente imagina que é algo que está disponível, mas vai demorar um pouco, né? Sim, algumas coisas já estão sendo adquiridas por alguns locais que têm uma condição financeira um pouco melhor, porque a maioria disso é importado, é tudo importado. Então tem mais um custo de importação, e aí é imposto, enfim, acaba tendo um custo bastante elevado, mas são coisas que já estão se tornando realidade em alguns locais, e aos poucos isso vai se disseminando, e aí vai chegando na ponta e faz muita diferença na qualidade e na eficiência do nosso trabalho. Sim. Imagina, a questão de combate a incêndio, eu vejo bastante material, né? Robôs, né? Para acessar a área com calor, né? Vocês passaram por um perrengue aí na região, né? Um distribuidor de combustível esses tempos, né? Sim. Imagina a dificuldade que foi, né? Manter a equipe motivada por tantos dias num ambiente atípico, né? Então, nessa tecnologia poderia ter ajudado, né? Com certeza, Fernando. Nesse caso específico do incêndio que teve na distribuidora de combustível, foram 3 dias de combate. Sim. E 24 horas por dia, né? 24 horas, 3 dias, 3 turnos, né? Isso. Então, a gente usou, inclusive, alguns canhões monitores, que são equipamentos que ficam fixos e aí auxiliam no combate. Sim. E isso é uma tecnologia, é uma ferramenta que evita, por exemplo, você ter que ter 2, 3 bombeiros ali revezando o tempo inteiro. Então você economiza em recursos humanos. A tecnologia ela agrega valor e ao mesmo tempo economiza no recurso. Como o recurso já é escasso, o recurso humano, nós temos sempre dificuldade de efetivo. Quanto mais nós trouxermos tecnologia, melhor vai ser o nosso trabalho. Sim. E aí a gente consegue empregar o nosso bombeiro naquilo que realmente precisa de um homem, daquilo que precisa de uma mulher, de um bombeiro ali para atuar. Legal. E como é que faz? O pessoal de casa lá, com certeza, já começou a se apaixonar pelos bombeiros, né? Entendendo um pouco melhor dessa rotina, né? Isso aconteceu contigo. Tenho certeza que lá tem gente se identificando também e pensando, eu posso buscar, né, ser bombeiro. Como é que faz hoje? O que tem que buscar? Onde que eu acho as informações para estar se inscrevendo no concurso, né? Existem bombeiros voluntários também, tu pode explicar um pouquinho pro pessoal. O pessoal já vai ter um caminho aí. Sim, vou explicar. Existem hoje basicamente 3 tipos de bombeiros dentro do atendimento de ocorrências, que são bombeiro militar, bombeiro comunitário e o bombeiro voluntário. Ah, legal. Certo? Eu vou começar pelo voluntário, que não tem relação com o bombeiro militar. Existem hoje em várias cidades do estado, inclusive isso começou em Santa Catarina. Sim, foi uma herança daqui, né? É uma herança alemã. E começou lá atrás, Joinville é muito forte, a gente tem aqui em Concórdia, vários locais, várias cidades, nós temos o bombeiro voluntário, que é uma entidade privada que auxilia nos atendimentos e faz os socorros naquela região em que eles estão. A maioria deles estão em locais onde não há capacidade do Corpo de Bombeiros Militar atuar. Entendi, não tem um quartel específico. Não tem um quartel, eles têm um quartel e eles fazem o trabalho de atendimento a ocorrências nessa região. Legal. E aí, existe o bombeiro comunitário e o bombeiro militar. O bombeiro comunitário, ele está dentro do bombeiro militar. Ele é como se fosse o bombeiro voluntário, mas ele é treinado pelo bombeiro militar e presta um serviço voluntariamente de atendimento à população, certo? Legal. E o ingresso, como é que funciona? O ingresso, você faz uma inscrição que cada cidade, cada quartel vai ter a sua época, a sua data, então precisa acompanhar aí no perfil, Instagram, enfim, rede social. E aí você faz a inscrição, faz um treinamento, faz um curso, e aí depois de um tempo você consegue prestar esse serviço para a comunidade.
é muito bacana para aquelas pessoas que têm dúvida se querem ser bombeiro ou não e tal, para conhecer. Passar pela experiência. Passar pela experiência, prestar alguns serviços, isso já vai agregar conhecimento e aí depois decide se quer fazer o concurso ou não, que é o caso do bombeiro militar. Aí sim, existe um concurso público, são 2 concursos públicos, porque são 2 carreiras. Toda carreira militar ela é dividida em 2. Carreira de praças e a carreira de oficiais. Legal. Carreira de praças que é mais voltada para a execução, que é a atividade que é o que o pessoal vê na rua, né? O bombeiro operacional. E a carreira de oficiais que é mais voltada para gestão e comando. Estratégico daí. Exato. E aí então são 2 portas de entrada, são 2 concursos públicos que acontecem de tempos em tempos. Não tem uma periodicidade como alguns concursos que tem todo ano, o bombeiro não. Ele depende de demanda, que sempre existe, mas depende também da questão política, de abrir concurso. Claro. Então, são essas formas, mas para isso, sempre é necessário se preparar. É um concurso que está cada vez mais concorrido, então, se não se preparar, acaba, quando abrir o concurso, não dá tempo, né? Às vezes é 2 meses, 3 meses para a prova, e aí precisa ter uma preparação para se tornar bombeiro militar. Legal, que daí através da tua empresa ela pode estar dando auxílio para esse preparo aí, a galera com relação ao concurso, né? Exato, a galera que gosta, né, que tem interesse, que quer aprender e saber como fazer, né, pode procurar no meu perfil, enfim, né, @Thiago Luciano, Instagram, legal. Thiago sem H. A gente vai botar aí depois aí para vocês. Isso, e aí a galera que tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, né, eu falo bastante lá sobre o bombeiro também, como é que funciona, o que é, e aí a galera acaba se informando legal. Eu acho uma profissão fantástica, eu não tive a oportunidade de me aprofundar, né, com o Corpo de Bombeiros, mas sempre trabalhei muito em parcerias por onde eu passei no país, aí sempre a gente tem uma relação, querendo ou não, trabalhamos com projetos, então acaba tendo bastante relação e contato, e eu admiro demais, né, que é um preparo, como tu comentou lá no início, né, da nossa conversa, o preparo para estar indo para o Corpo de Bombeiros, prestar o serviço, né, à população, e um preparo durante, né? Olha que legal que a gente aprendeu hoje, né? O tanto de retreinamento, né? Especialização que vocês passam, preparação durante a carreira, né? Não é uma coisa monótona, né? Eu acredito que deve ser uma faculdade da vida trabalhar no bombeiro. Tu vê muita situação, tu aprende muito, né? Então deve ser fantástico. Né? Sempre tem que aprender. A gente sempre, em qualquer área, né? Mas bombeiro, a gente, bombeiro deve ser. Como a gente é multidisciplinar, né? Nós temos várias áreas, então sempre tem uma coisa que você precisa aprender e sempre precisa se aperfeiçoar, porque no final das contas você não sabe qual é a ocorrência que você vai atender. Isso. E se você não estiver preparado, vai dar ruim, né? Então você precisa estar se especializando. Ativo, né? Vocês estão ativos na comunidade, a todo momento, 24 horas por dia. Então pega situações, né, o dia todo, né? Então isso é muito legal e a gente, mais uma vez, tem que agradecer aí ao Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o trabalho fantástico que faz, as respostas que a gente tem rápidas de vocês, né, no estado que eu sei que é diferenciado, né, um dos destaques a nível nacional, o trabalho que vocês fazem aqui. Eu tenho que deixar meus parabéns aqui da Distrimed, meu pessoal, realmente é admirável o trabalho que vocês fazem lá, nessa referência que vocês levam aí, eu tenho certeza não só para o Brasil, para a América do Sul e o mundo também, né? Que a gente teve um encontro aqui esse tempo atrás, né? Que veio pessoas do mundo inteiro, bombeiros do mundo inteiro, né? Não sei qual que foi o evento. Teve o evento de veicular, o Rescue Days, Isso. Foi um evento que aconteceu em 2021. Acho que foi depois da pandemia ali, né? Tava voltando, né? E aí vem bombeiro do mundo inteiro realmente participar, e, enfim. Legal, cara. Então a gente tá aí numa rota, né? O Chapecó é uma rota de negócios, é uma rota de conhecimentos, né? E eu tenho certeza que os nossos bombeiros aqui de Chapecó são uma referência aí a nível mundial, sem dúvida nenhuma, né? E eu queria agradecer pra ti também, cara, né? Um agradecimento especial, cara, pela tua atenção, por ter vindo aí conosco conversar, passar esse conhecimento, esclarecer muita coisa, né? Que a gente poderia passar aqui 3 dias conversando, né? Ia ter assunto, né? A gente poderia fazer aí um curso, né, pro pessoal, né? Mas a gente com certeza instigou pessoas que estão lá em casa, né, a querer conhecer um pouco mais, a dar mais atenção a esse trabalho, né, enxergar um pouco com outros olhos, né, o trabalho que o bombeiro faz, que o Corpo de Bombeiro Especial de Santa Catarina faz, que é diferenciado, e agradecer, cara, pelo teu tempo, que eu sei que é apertado, né, mas a gente fica muito feliz aí por ter vindo aí colaborar com o nosso projeto. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade mais uma vez, agradeço por participar, né, em nome do Corpo de Bombeiros. É uma honra para mim estar aqui e poder falar um pouco sobre o bombeiro, porque é algo que realmente a gente faz porque gosta, porque ama. Então, poder passar isso para as pessoas e talvez até instigar pessoas a seguir essa profissão
sempre vai ser uma grande satisfação. Mais uma vez, muito obrigado. Não, que é isso que a gente que agradece, cara. Eu quero agradecer também a você que está em casa, né, que assiste todo episódio, né, que encontra a gente na rua, dentro dos clientes aí, visitando, nos treinamentos. O pessoal acompanha nosso trabalho aí, a gente fica muito feliz que está chegando, né, na casa de vocês abrindo, né, a oportunidade de estar na tela da TV, lá das pessoas, no celular, né, nas faculdades, cursos técnicos aí, né, o pessoal de São Paulo que vem assistindo bastante, a gente acompanha ali os números da rede social, né, escolas técnicas usando o nosso material lá para levar mais conhecimento para dentro da sala de aula, que é o nosso objetivo, a comunidade geral acompanhar o nosso trabalho. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Cosegur, nosso padrinho, desde o início. Grande abraço lá para o Flávio, obrigado, Flávio. A OnSafety, que tem esse software maravilhoso de gestão de segurança do trabalho, faz todo o controle de gestão de entrega de EPI, e-mail eletrônico, através da formalização biométrica, que é uma novidade no mercado. A OnSafety tem isso à disposição. Eu também, na parte de inspeções, eleições de CIPA, controle de treinamentos, tudo isso dentro de um software na palma da mão, uma solução que esse nosso parceiro aí traz, né, junto com a Distrimed, trabalha já desde 2020, a gente desenvolve trabalhos junto com a OnSafety, que facilitou e mudou a nossa vida, né, dentro da nossa gestão junto aos clientes. E obrigado mais uma vez a você, espectador. Não deixa de seguir os Bombeiros de Santa Catarina. Qual que é o teu arroba lá também para achar no Instagram? @Thiago Lucian. Isso. Sigam lá, acompanhem o trabalho sensacional que ele faz, né? E @Distrimed lá no Instagram também. Certo? Então, obrigado, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, abraço. Valeu.